Sejam bem-vindos, estamos em Campo Maior, onde viemos ao encontro de um homem e de uma obra ímpares. Rui Nabeiro tem 83 anos, nasceu aqui e aos 13 anos já ajudava um tio no negócio do café. Negócio do café que ficou por toda a vida. Poucos anos depois de ter começado esse trabalho com a família, montou o seu próprio negócio, a Delta Cafés, e não mais parou até hoje. Os seus negócios de hoje abrangem mais de 2 dezenas de empresas, da agricultura à hotelaria. É um homem que se interessou também muito por todos aqueles que o rodeiam, daí que tenha investido na ciência e na educação. É o caso do Centro da Ciência do Café, onde o empresário nos aguarda. Olá, boa tarde. Está bom. Como é que está? Obrigado por nos receber aqui. Nada, obrigado. Somos nós. Obrigado, somos nós. Agora aproveite. Começamos por um café. Um cafezinho, eu acho que sim. Eu começo mesmo. Era melhor, um café. Olha, faz favor, o café. É um café expresso. Sim, café expresso e de um blend muito especial. E de um blend muito especial. muito especial. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que foi estudado aqui no mesmo processo. Não há em mais parte nenhuma este blend, é exatamente aí. Foi feito para aqui. Quando se fala num blend, para quem não está muito familiarizado, o que é que isso quer dizer? É uma mistura? É uma mistura de vários cafés de várias origens, em que é estudado e este tem um segredo, é isso? Sim, todos eles têm um segredo e este também não podia fazer. E o segredo é seu? Participou nisso? Eu penso que realmente mais ou menos todos são mesmo, mas também há alguém que já tem muita gente que ajuda e conhecem como eu conheço. E para já não vai ser comercializado, a não ser aqui para quem cá vai? Pode vir um amigo e levá-lo, mas não é assim demasiado fácil. Né? Posso arranjar outro parecido, não é? Toma muitos cafés por dia? Tomo, não muitos. Eu sou uma pessoa moderada no meu dia-a-dia, nas minhas coisas todas. E no café também faço uma coisa, tomo 4 cafés por dia, sou capaz de ir ao quinto. Mas um dia posso ficar no terceiro. Com açúcar, sem açúcar? Não, sem açúcar. Sem açúcar? Sem açúcar sempre. Esse é o desafio. Eu ainda tenho alguma dependência, confesso, do açúcar. Vou deixar aqui um pouco. Isso é que realmente não é nada bom. Estraga o café? Não é estragar o café, mas também não é aconselhável. Não é aconselhável? Também não é. Foi sempre assim? Foi. Ou aprendeu a gostar do café? Eu sempre porque uma prova faz sempre sem com o café próprio, nada não se consegue saber verdadeiramente. Claro, só assim é que podemos tirar os sabores e saber daquilo que é, não é? De forma que não há dúvida nenhuma que é só uma prova caseira como seja, tem que ser sempre uma prova com o próprio. Verdadeiramente café sem ter nada que possa alterar o seu sentido. E diga uma coisa, tirar um café, como é que eu posso chamar? Um barista? É assim? Barista, exatamente. E teve formação para aqui estar? Exatamente, formação com os próprios Escola Grão-Maior Barista, para conseguir aprender. E diga uma coisa, nós todos já tiramos café em casa, já há máquinas para fazer cafés, cápsulas, é a última novidade que a sua empresa também introduziu. Mas aqui, neste café expresso, isto tem algum segredo? Qualquer pessoa pode fazer? Como é? Qualquer pessoa pode saber, é que teve, mas exatamente? tive uma formação desde conhecer o produto, o café, e de saber trabalhar com as máquinas, porque temos a formação técnica e a própria formação do conhecimento sobre o café, porque todo o produto exige ter um tratamento específico, não é? Então ninguém trata um vinho ao acaso, nem uma carne. Portanto, o café é um produto de excelência e tem que ser tratado e respeitado devidamente. Dê-me só um exemplo, para quem está lá em casa perceber que cuidados é que tem aqui especiais. Com o café? Sim. Conservá-lo num recipiente adequado, próprio, endógeno, de forma a garantir que não ganha umidades, nem sabores, nem cheiros. Conservá-lo num recipiente próprio, esta é uma das características. Nunca deixar o café na minha tamanha de um dia para o outro e garantir que a minha moagem é sempre fresca para trazer então ao cliente o melhor café à sua mesa. Isso ajuda a fazer a diferença. Faz muita diferença num bom café. Eu estive a reparar quando teve ali também alguns cuidados com a máquina. Preparar a minha dosagem de café moído, porque eu tenho a minha dose devidamente calibrada para garantir que o cliente tem direito às suas gramagens de café e tirar todo o potencial daquela gramagem. Garantir que tenho o expresso perfeito por uma extração de X tempo, pela aquela quantidade de gramagem, garantir que tenho uma chávena de expresso perfeito à sua mesa. Está a fazer escola, portanto. Está a fazer escola e ele é daquela pessoa que conhece. Não há dúvida nenhuma que neste momento está assim um bocadinho nervoso, mas não há dúvida nenhuma que é um homem que sabe o que é que está a fazer. Eu quero dizer que também não é um homem o único que tem formação. Não. Pelo país há muitas pessoas a receber formação para tirar cafés, por exemplo, gerir um café. Claro, sem dúvida nenhuma. Nós temos a nossa escola de baristas espalhada mesmo pelo país
E depois temos realmente os nossos clientes, visitamos todos os nossos clientes possíveis e imaginários para poderem também ter um pouco esta cultura, por tirar um café bom. É o produto que é bom, mas é realmente o cuidado do Ou seja, às vezes com um produto bom pode-se estragar um café. Sim, sem dúvida nenhuma. Até uma água ruim pode estragar um café, não é verdade? Estamos no Centro de Ciência do Café, inaugurado há poucos meses, em março, no dia do seu aniversário, precisamente, dos seus 83 anos. Exatamente. 28 de março. Podemos visitá-lo? Com todo o gosto, para mim é um prazer, não tem outra coisa, não é? Um prazer e grande, sem dúvida nenhuma. Nós estamos a começar aqui a nossa viagem, que é uma viagem um pouco pela história do café. Exatamente. Este Centro de Ciência do Café, por uma das dimensões que o café também tem, que é a dimensão do convívio, da cultura. Nós estamos aqui sentados, é como se fosse o café Majestic do Porto, um dos cafés mais bonitos que o país tem, mas podíamos, enfim, noutro decor aqui neste centro, simular que estávamos noutro café, na brasileira do Chiado, por exemplo. Muito linda também. Também é muito bonita. A sua ideia em relação a este Centro da Ciência do Café foi um pouco falar também da sua experiência pessoal, da sua aventura pelos meandros do café. Passou também por isso? Eu penso sim que isto é verdadeiramente uma pessoa que começa a sonhar daquilo que faz, daquilo que gosta de fazer. E realmente quando iniciámos esta obra, quando iniciámos, que era a sequência do outro museu, foi toda uma história da nossa vida, uma história realmente daquilo que se passou, porque a cultura do café começa muito cedo, começa logo lá nos campos, e realmente há muita história nesse sentido. E depois na fábrica, não há dúvida nenhuma que é outra história permanente, as máquinas e aquilo que realmente tivemos aqui há muitos anos e trabalhou para nós, tudo isso é de facto, e este encontro aqui é um encontro com uma casa emblemática, mas é a casa de um grande cliente, um bom cliente, portanto até vamos... Mas da sua história, não é? De como é que foi atravessando, ainda muito novo, esta aventura por uma coisa que foi um negócio, que foi uma luta também pela sobrevivência, por o desenvolvimento da sua própria família. Sem dúvida. E da sua terra, não apenas isso. Uma terra do interior, que hoje, mesmo hoje ainda é interior em muitos sítios. Aqui nossa terra tem um bocadinho menos de interior, mas lutou-se muito para que pudéssemos ganharmos e ganharmos força à nossa população. E o que é que fez ter a convicção que o café era mesmo a história da sua vida? Alguma vez hesitou? O que é que percebeu, para além da necessidade? Já tinha uma história na família, mas nada o obrigava a que continuasse pelo lado do café, até porque também na sua vida foi construindo outros negócios em paralelo. Sem dúvida, mas não há dúvida nenhuma que tinha que ser o café. Porquê? Tivemos um homem que era um familiar e um tio, que ele viveu o café. E ele viu que o café era o caminho certo, porque nós estávamos aqui junto à fronteira e realmente continuámos aqui junto à fronteira, porque o café que vinha da África, de Angola, depois era passado daqui para a Espanha, umas vezes em condições normais e outras vezes em condições menos normais, e portanto o tio viveu esse problema todo, mas também me fez viver a mim, e isso depois é algo que fica dentro de nós. Na cultura do café, o comércio, a compra e a venda nem sempre foi coisa fácil. Na história dos povos e na nossa própria história, na sua história, vender e comprar café, por vezes, era uma atividade perigosa. Nos anos 60, por exemplo, do século passado, o senhor viveu-os com particular intensidade. Era difícil, nomeadamente para os nossos vizinhos, nós estamos aqui junto à fronteira, comprar e vender café foi algo que muitas vezes foi feito à margem da lei. Havia os famosos contrabandistas. O senhor foi um contrabandista? Eu fui um contrabandista porque realmente vivia aqui na nossa fronteira. Eu verdadeiramente não fui um contrabandista, fui um homem que fabricava produtos, organizava as coisas, e o pessoal que tinha que viver, tinha que levar para a sua casa para comer, é que era verdadeiramente o contrabandista. Nós ajudávamos a tarefa dessas pessoas e eu era um desses que ajudava também. Quem não tem memória nesse tempo, qual era o problema? Em Espanha era difícil obter café. Havia de facto duas posições. Estamos a falar... Dois países que se entendiam extraordinariamente bem em termos políticos, de maneira que protegiam-se conforme as circunstâncias. Umas vezes os espanhóis facilitavam os portugueses, outras vezes os portugueses
facilitava aos espanhóis. Por isso, não há dúvida nenhuma, nesta terra vivesse muito o problema do contrabando, mas que as autoridades também o conheciam. Toleravam de alguma maneira também, não é? Sim. Até a própria moeda que era a peseta, era considerada e era recebida em Portugal em condições normais. E o escudo também ou não? Do outro lado? Também trabalhava quando o escudo tinha mais valias, era o contrário. O que é que se levava para lá na altura? Café? Era só café. Café em pacotes que era transportado como? A nossa região sempre trabalhou quase sempre, em tudo, sempre com café empacotado, industrializado em Campo Maior, para seguir depois para o mercado de Espanha. E levava-se como? Olha, era fácil, era o contrabandista, levava-no metido num saco, que eram uns pacotes de 500 gramas assim, tipo comprido, e metido num saco 20, 25 quilos, 30 quilos às costas, e depois levava ainda em volta do seu corpo, chamava o fiador que se tivesse perdido o café, fosse perseguido pelas autoridades, largava o saco do café e ainda ficava aqui com uns quilos de café, que era a sua salvação para o seu dia-a-dia, para o passo seguinte. Acontecia algumas vezes ou não? Muitas vezes, porque realmente a autoridade, em umas alturas, quando era impressão, faziam uma impressão a sério. Quando aliviavam, também escondiam um pouco para o contrabandista passar. Começou aí também o gosto dos... Contrabandista passar. Começou aí também o gosto dos espanhóis pelo nosso café, sentiu isso? Eu penso que sim, penso que realmente ainda hoje fabricam mal. E nós talvez o problema da África nos desse condições para começarmos a gostar e a saber industrializar o café. E, portanto, são duas fações diferentes. O nosso café, seja nas condições que sejam, é diferente do espanhol. E eles apreciam o café que é feito aqui, mesmo ao gosto dos espanhóis. Sim, Nós também, sim. O senhor produz café que os espanhóis particularmente apreciam e que não é necessariamente o nosso. Desde toda a vida, e onde iniciámos foi fabricando café para os espanhóis, dentro do sabor em que eles tinham, que era o café torrefacto. Hoje, continuamos... Um café mais açucarado, é isso? Sim, é o café que vai à máquina da mesma forma e depois leva uma mistura, quando está na temperatura ideal, uma mistura de açúcar e que usamos também o concentrado de alfarroba. A relação com a Espanha é uma relação muito especial. Está aqui na fronteira, mas os espanhóis têm uma grande consideração por si. Isso facilitou também a expansão do seu negócio para a Espanha nestas últimas décadas? Eu acho que sim. Os amigos conquistam-se. E realmente eu, a Espanha, posso dizer-lhe que tenho muitos amigos e posso afirmar até, eu tenho a encomenda, como dizem os espanhóis, a encomenda de Isabela Católica. É comendador e é cônsul. E sou cônsul honorário e tenho a medalha de ouro do Governo da Extremadura e, portanto, isso é para uma razão que acontece. E também tenho uma medalha de mérito da Guarda Civil, também de maneira que... É um grande orgulho para si também. Sim, mas bastante. Nesta história longa, estamos perante uma máquina que impressiona, olhamos para ela e parece um objeto estranho, mas é uma máquina que para si, imagino, lhe traga memórias muito importantes e muito fundas. Que máquina é esta, para começar? Sem dúvida nenhuma, traz memórias de estabilidade, inclusive, veja bem. De estabilidade. Estabilidade. O que é que quer dizer com isso? Quer dizer que foi aqui que nós começámos a nossa vida, junto desta pequena máquina, uma máquina artesanal a 100%, misturámos aqui milhares e milhares e milhões de quilos de café, uma coisinha tão pequena. Foi aí que o meu tio também começou com esta máquina e foi aí que eu também com a minha Delta também comecei. Por isso realmente trouxe-nos a estabilidade de vida. Foi o começo desta nossa indústria. Que era de facto estranho. É para torrefação ou para torre? Sim, era para torrar o café naqueles termos artesanais. Quem é que construiu esta máquina, lembra-se? Lembro porque construí muitas, a seguir a esta construí muitas, já não existe, era de uma empresa aí em Loures, o Sr. Carinhas, que era um técnico de primeiro nível desta confecção, desta esfera, e havia mais uma família também no Porto, que era a Almacinha, mas nós éramos clientes deste senhor do senhor aqui de Loures, porque realmente era mais perto, estava mais junto de nós e vivia os nossos problemas. Portanto, esta foi de facto a para primeira explicarmos, havia aqui uma fonte de calor, uma fornalha, digamos assim, era aí por baixo, dentro, sem dúvida nenhuma. E que aquecia esta bola onde se colocava que era o aquecimento era à base de lenha, não é? À base de lenha, não é? E neste tambor, nesta bola propriamente dita, estava o café. Estava um senhor naquele lado ali com uma manivelazinha fazendo aquele trabalho todo. Que é para a bola ir rolando. Ir rolando. Depois mais tarde já tinha uma correiazinha que fazia
fazia de facto com força motriz, mas ela iniciou para ser de facto manual. E quanto tempo é que se estava ali a dar à manivela? Aí uns 30 minutos se dava. Para 30 quilos. Sim, sim. E como é que sabiam quando é que o café estava em fácil. condições? Temos aqui de facto uma orientação, o chamado saca-provas, de maneira que a pessoa ia de facto puxando o saca-provas, olhava, via, era capaz de dizer que estava bem, uma vez podia ter-se enganado, mas quando tinha a experiência e a prática que eu tive milhões de vezes aqui. E era a cor, a textura? Claro, era a cor. Era a cor e ia-se também sempre se ia mordendo um baguinho para a gente saber se estava ali no ponto. Era a fórmula que existia na altura, não havia outra, depois a seguir já havia outra. Ainda durou muito tempo esta máquina? Ela durou e trabalhou, agora aqui no museu que já não trabalha, mas sempre foi uma máquina para provas. Para dar uma prova natural, que isto também se Portanto, nasceu aqui o Café Delta, em 1961. Começou por aqui, começou mesmo por esta máquina. Mas logo a seguir eu dei um passo mais. Que passo era esse? Comprei logo uma máquina já semi-automática, que já me torrava as coisas, já me dava outra concepção de trabalho. Mas esta tenho aqui como uma joia. Tenho aqui como uma joia. Fico com uma saudade, né? E ficou-me realmente a tal esperança e a tal sustentabilidade que eu falava inicialmente. Realmente é maravilhoso e é por isso que eu, quando passo por aqui, há dois fatores que olho sempre, mas esta olho com muito carinho. Foi muito cara? Lembra-se? Não, isto é barato não seria, mas tudo era à época, mas não era caro. Não era caro porque o operário também ganhava pouco na altura, com certeza, mas realmente trabalhava bastante, o que durava bastante. E nós desta pequena saímos outros maiores do mesmo modelo. Ainda deu muita manivela aqui? Era a minha especialidade quando era jovem, era criança de uns 13 anos, era bem jovem, meio adolescente, e portanto não há dúvida nenhuma que eu nadei bastante, inúmeras vezes, e horas seguidas, íamos sempre mudando uns com os outros. É de facto é um bibelô neste momento, mas realmente chegou a ser uma máquina curiosa para nós. De memória em memória, estamos agora junto a um automóvel que é ainda mais antigo que aquela máquina que vimos há pouco da Torre do Café, ou da mesma época, sensivelmente. Penso mais ou menos final dos anos 50. Sim, final dos anos 50. E este ainda é anterior à Delta, à constituição da sua primeira empresa. Quem é que comprou este carro? Este carro comprou também, como já citei, o tio, que é o tio Joaquim Nabeiro, e de maneira que era, de facto, um carro que, na altura, tinha duas utilidades, a parte de passageiros e a parte de carga para levar, de mercadoria para levar o café. Chamado um carro misto, na verdade. Comprar um carro na época não era uma coisa para toda a gente. Sim, não era para toda a gente. Quer dizer que o café já dava algum dinheiro? Dava, com certeza, tanto que penso que o pagámos, penso eu, não me lembro bem. Nessa altura? Nessa altura também os créditos eram curtos. E era o único carro? Era o único carro. Na terra e o único carro da empresa? Na terra, não direi a 100% de trabalho, era o único carro de trabalho na terra. Não era... Para onde é que ia este carro? Este carro fazia toda a parte aqui sul do Baixo Alentejo e também ia por vezes até a parte do Algarve, porque este carro servia para levar café a quem revendia o café para a Espanha, de maneira que era a missão. Não levava uma carga grande, nós também tínhamos uma máquina pequena para fazer, mas de qualquer forma era um carro que nos deu sempre muita satisfação, porque foi também a primeira vez um carro também servia para carga, mas também servia para estar um passeio. Ainda o conduziu muitas vezes? Fez muitos quilómetros? Tanta vez. Alguma história que se recorde que este carro foi protagonista? A maior história que eu tenho, de facto, é ter-se uma coisa, quando a pessoa não sonha poder tê-la, e depois, de momento, surge um carro que faz falta à empresa, e o mercado tem um carro, compra-se o carro, e penso que essa é a maior história que eu posso contar. É o início de começar a ter carro. Isso às vezes é mais forte do que ter agora quantos carros tem a sua empresa? Tem uma ideia? Tenho números exatos, porque todos os dias sobe e todos os dias deixa, mas temos mil e muitos carros, dentro pesados e ligeiros, temos 1000 e tal carros à vontade. Comprar este carro na época era, digamos, uma aventura maior do que hoje ter os 1000 e tal? Não, eu acho que bem que não, mas de qualquer forma já havia ilusão aí, como hoje também ter 1000 e muitos também é muita ilusão. É muita ilusão e muito otimismo. Porque realmente nessa altura era preciso a pessoa também já usar o otimismo, mas hoje também é preciso que a pessoa diga assim, não, vamos e continuam os 1000, mas há dia mais que os 1000.
Rui Nabeiro, estamos no centro nevrálgico do negócio do café, a fábrica. Sem é aqui dúvida. que chegam estas sacas que são compradas em diferentes paragens e, enfim, os espectadores não estão a sentir, mas há aqui um cheiro a café. Sem dúvida. Há aqui um cheiro a café. É um cheiro característico mesmo. Um cheiro característico. Café verde que aqui Café chega. verde aqui, que é mesmo... De onde vem este café que aqui está? Olha, vem de várias procedências, América Central, América do Sul, a parte também de países africanos, países também de várias procedências, como é de facto a Indonésia, a Ásia toda em si tem café. Timor, e, portanto, Timor onde tem Angola, café mesmo. Onde realmente Timor tem, além da nossa verdadeira história de Timor, e lutámos por Timor, nada havia nenhuma que hoje temos um blend que é Timor mesmo. Portanto, aqui é onde nós fazemos a paragem dos nossos cafés para entrar depois na fábrica. E que café é este? Há várias espécies, não é? Sim. Para os menos entendidos, enfim, as duas espécies principais, ou três, é a arábica, Arábico, robustas, especialmente. e o moca, não é? Exatamente. Mas as duas primeiras Mas são o as moca mais importantes. enquadra-se de facto entre as duas qualidades. Portanto, é uma referência mais do moca, mas a arábica e robusta é aquilo que é. E como é que se compra? O senhor é um mestre nessa... Isso é fácil comprar. É fácil comprar? Fácil. Para já, hoje estou um bocadinho desviado do contacto. Alguém está para mim. Nós estamos em contacto com a Bolsa de Londres e Nova Iorque e temos orientação. Depois temos os nossos fornecedores habituais que também estão atentos diária, minuto a minuto, para nos porem ao corrente. Portanto, o setor e o meu escritório de compra, o meu gabinete de compra está a atuar perante a Bolsa de Londres e Nova Iorque e compramos quando palpitamos, quando é... Mas é o preço, é um dos critérios, obviamente, e a qualidade. Como Sim, é que faz? as qualidades depois é discutida entre a classificação que cada um tem. Mas o café robusta sai para o mercado com um preço, o café arábica sai para o mercado com outro preço. Agora não há dúvida nenhuma que depois as situações de cada um, a mais-valia aparece na qualidade que cada um tem. E então há café de primeira, café de segunda, cafés já um pouco mais sem escolha e, portanto, a pessoa compra aquilo que realmente lhe faz falta comprar e quem tem uma empresa como a nossa compra sempre o que é bom. E pode-se enganar? Quer dizer, pode chegar aqui café que depois no final vai ter que devolver? Não, Acontece? eu direi que no café há muita seriedade. Há muita seriedade em quem compra, há muita seriedade em quem vende, mas também há casos que pode acontecer um café que no fundo dentro de um contentor pode sofrer qualquer avaria por um produto que tivesse lá entrado antes que não fosse compatível com o café. E aí há reclamação, há os seguros, porque o café quando sai da sua origem é abrangido por um seguro e o seguro dá suporte, a não ser que seja um evento também de quem faz a recepção do café. Por isso não é um negócio sério, posso dizer assim. É um negócio que realmente as pessoas têm que cumprir à força. E é preciso testá-lo. Sim, isso é chegar... Prová-lo. Totalmente. O carro chega, o contentor chega, o empregado vai ali junto do contentor e logo se abre, ele a abri-lo e vai logo sacar uma amostra variadíssima, os sacos. Vai de facto para o laboratório e aí está tudo certo, segue o seu caminho. Vamos ver como é que se faz a prova. Sem dúvida nenhuma, com todo o Sim, gosto. sim, vamos a Com isso. todo o gosto também. Estamos aqui naquilo que se chama o laboratório ou a sala de provas e este é um processo que acontece várias vezes ao dia, muitas vezes, não é? O Sr. Adelino está aqui normalmente todos os dias a superentender este setor. O que é que temos aqui? Temos café verde ainda, o grão ainda verde, grão já torrado, digamos, já passou na torrefação, e depois temos uma moagem já feita dele. Sem dúvida. O que é que se faz? O que é que todos os dias fazem aqui? Após a recepção do contentor, a amostra é retirada, vêm as amostras para esse laboratório, onde fazemos esta mesma análise sensorial nos contentores que recepcionamos hoje. As origens que temos em cima da mesa, vamos fazer uma prova de 10 taças que representa a quantidade de café verde neste mesmo contentor, para nós identificarmos qual é que é a força, a intensidade, se está conforme as amostras enviadas. Este é um processo que acompanha muitas vezes e às vezes participa. Participo sempre que é necessário, quando há mais dúvidas, que eles têm alguma dúvida, Aliás, vem sempre o árbitro a desvendar a dúvida ou, de facto, a concordar com a dúvida. De qualquer maneira, a confiança é total no meu pessoal, mas quando eles contêm alguma dificuldade,
Tocamos em impressões e digo, vamos provar e lá se faz nova prova. Nova prova. Como é que se faz a diferença? Isto para um leigo que não percebe, o que é que notam? O que é que os faz pensar que há aqui um problema? A diferença nestes cafés, nesta mesa que temos aqui, poderemos considerar, portanto, cafés robustas e arábicas, que é o que consiste a base de um blend de café. Os arábicas dão-nos a força da intensidade, da sua acidez e do seu aroma, na envolvência da força de cada um, e os robustas dão-nos o corpo. Dentro destes tipos de bebida, podemos considerar cafés de bebida mole, bebida dura, na robustez, na intensidade, na doçura, na consistência de cada um. A prova vai prosseguir, nós vamos conversando. O sabor, aquilo que o português médio está habituado em relação ao café e àquilo que considera um bom café, vai variando de país para país. Os gostos fazem parte também da cultura variada que o café foi tendo ao longo dos tempos e consoante as geografias. Sem dúvida. E por isso nós estranhamos muitas vezes quando vamos a outros países que o café é muitas vezes diferente. O seu café é um café destinado predominantemente a Portugal, mas também faz café diferenciado quando vai para outras paragens. Fazemos e concretamente aqui os nossos vizinhos espanhóis nós temos que fazer aquilo que eles gostam. Eu penso que a indústria que se prepara para poder triunfar no exterior tem que se adaptar às circunstâncias do sabor e do gosto desses mesmos países. E por isso, não há dúvida nenhuma, nós aqui neste mesmo laboratório fazemos provas desses mesmos países. Mesmo quando vamos entrar num mercado, primeiro vimos aqui, saboreamos, provamos e apreciamos que tipo de café que eles lá têm. E, portanto, o meu pessoal e nós estamos preparados para essas circunstâncias. Cada país tem o seu estilo de beber, tem o seu estilo de tomar o café. E isso dá-me pretexto para lhe perguntar como é que vai a sua empresa ou as suas empresas em termos de internacionalização. É um desafio que se coloca a Portugal. Que experiência é que tem tido nesse capítulo? Olha, nós temos uma experiência porque realmente começámos pelos vizinhos do lado. Espanha foi sempre... Que é um mercado natural. Estamos neste momento também na parte da Europa, começámos também com o mercado da saudade, onde realmente nós vamos. E aí temos França, Luxemburgo, a própria Alemanha, Inglaterra, hoje já há vários mercados, a Suíça, toda a Europa Central bastante. Isso, vamos com o nosso produto um pouco voltado à parte do mercado próprio, que é o mercado do imigrante, mas depois a seguir e o nosso produto entra, de facto, naturalmente, e é a nossa pretensão entrar nesses mesmos países. Portanto, e temos conseguido, estamos a ter bons resultados. Estamos em África, estamos em Angola, estamos em Moçambique, estamos em Cabo Verde e estamos em países mais longínquos. Brasil também estamos com toda uma preparação de poder ter uma atitude boa no Brasil. Aí mais com as nossas cápsulas é evidente, mas vamos conseguir porque não temos pressa, temos um suporte bom, mas mesmo assim sem pressa temos uma cota de mercado já razoável. Estava a falar em África e em Angola. A sua experiência relativamente à Angola não é, digamos, a experiência comum, isto é evidente que nos últimos anos muita gente tem regressado à Angola, mas o senhor em 74, quando toda a gente estava a vir para Portugal, o senhor estava a ir para Angola. Capaz de contar essa história? Sou capaz, assim um pouco, é uma história assim um pouco longa, a não ser que era de facto muito tempo, mas vamos abreviá-la. De qualquer forma, não há dúvida nenhuma que eu tinha cafés comprados em Angola. A nossa experiência do mercado internacional não era nenhuma. E já estamos a falar depois do 25 de Abril. Depois do 25 de Abril. Logo a seguir ao 25 de Abril. Portanto, eu tinha que realmente dar os primeiros passos para não ter problemas da adaptação ao mercado internacional. E aconteceu. As outras pessoas vieram para Portugal e eu fui para Angola. Arranjar a forma de trazer o meu café e outro café que pudesse comprar. E isso aconteceu. Foi de facto uma audácia grande. O que é que lhe diziam na altura, quando viam chegar? Logo à partida, logo que eu ia para o meu embarque para o nosso aeroporto, alguém dizia assim: você não está bom da cabeça. Mas eu, por acaso, estava bom da cabeça. Quem não estava era quem estava a equacionar essa situação. E foi para lá como? Sozinho? Fui sozinho, porque lá havia muita gente, não é? Ainda, mesmo alguns portugueses lá estavam, não é? E fui porque realmente preparei como é que trazia o próprio café no barco, na verdade, aluguei um barco, foi subalugado a uma companhia grega e, portanto, as coisas aconteceram, infelizmente, quando as outras pessoas tinham pouco café, nós tínhamos algum. Isso significa que foi uma relação ininterrupta e que se foi desenvolvendo?
Sim, porque já muito antes até do 25 de Abril, nem ninguém sonhava no 25 de Abril e eu já visitava Angola com muita frequência. Já fazia lá o meu mercado, já tentava comprar no direto e não comprar no intermediário. E, portanto, isso teve a mim uma atitude muito positiva e aproveitei da altura que era, de facto, o adaptar-me, ter tempo para me adaptar à internacionalização. É certo que depois, inclusivamente, houve o azar também de haver crise no país económica e não há dúvida nenhuma que isso complicou também e beneficiou a minha posição. Estamos aqui nesta sala de provas e verificamos como, por mais máquinas que possamos ter, não se substitui a pessoa, o trabalhador, para poder fazer, digamos, a avaliação final de um produto como este, destinado ao nosso consumo, não é? E, portanto, a mecanização não substituiu completamente o homem. A questão que eu lhe coloco é, na sua fábrica, nos seus negócios, a mecanização significou prescindir de trabalhadores? Não, porque eu trabalhei muito fisicamente e sempre pensei que à medida que as condições de mais-valia da mecanização se vinham e chegavam até nós só podíamos dar as melhores condições de trabalho ao nosso trabalhador. Criar meios de sustentabilidade, criar outras formas de trabalho e foi o que aconteceu na nossa casa. Nós não temos menos trabalhadores, até porque fomos aumentando sempre o nosso fluxo de trabalho. Mas não há dúvida nenhuma que não aumentando ou não aumentando, eu não vivo sem os trabalhadores. Os trabalhadores são aqueles que nos dão, de facto, a atitude de continuarem neste mundo a trabalhar. Quer dizer que, apesar da crise, como é que fez? Em setores que precisava de menos mão de obra, o que é que fez a esses trabalhadores? Eu, claro, à medida que cresci, havia mais trabalho. Mas a sustentabilidade, que já me referi há momentos, é que nós fazemos muita coisa, mandámos fazer fora e continuamos a mandar fazer fora, mas nós temos, de facto, a nossa mão de obra também aplicada nesses trabalhos. Por isso diversificámos. Ou seja, arranjou outras oportunidades de trabalho para as pessoas e, portanto, foi-as manter. Foi, mesmo nesta crise, nós não diminuímos um posto de trabalho, nós aumentámos muitos postos de trabalho. Sr. Adelino, o que é que nos pode dizer, só para finalizar? Sendo o primeiro a aprovar, por norma, deixamos para os colegas todos, para depois nos 30 só no final é que fazem o balanço. Para não Portanto, é um processo que tem que continuar. Muito obrigado. Deixámos o café, estamos aqui já em plena adega maior, é uma nova incursão para outro território que é muito próprio também do Alentejo, a vinha. Com certeza que sim. Esta adega é uma adega especial porque foi criada de raiz por um grande arquiteto português, Álvaro César Vieira, em 2007, salvo erro. Em 2007 foi quando foi inaugurada. A inauguração. A vinha começou antes. E, portanto, está aqui uma adega, uma nova aposta também empresarial da sua parte. Porque o vinho? É daquelas coisas que acontecem, eu até diria que é uma paixão também, que a vida é cheia de paixões, e essa também aconteceu, e realmente o vinho, porque a mulher teve tradição de vinho. E teve tradição de vinho, mas que foi morrendo com o tempo, mas eu sempre fiquei com os meus avós, porque eram pessoas mesmo pobres, mas que havia um bocado de espaço de terreno que foi dividido por toda a população. E já vinha muitos séculos atrás. E de maneira que houve sempre o vinho, mas depois desapareceu. E eu sempre fiquei com a paixão no vinho, que devia de fazer vinho. Mas nunca pensei de fazer mais. Mas durou muito tempo. Porque realmente tínhamos a pena. E porquê uma adega de autor? Esta é uma adega de autor? Foi porque realmente penso que a marca tem uma atitude. E realmente hoje reparamos pelo número de visitantes, temos sem número. Porque realmente mudámos um pouco a fisionomia de fazer uma cava, de fazer não sei quanto, e veio um homem com umas ideias diferentes, e é esta adega que é apreciada por todos os portugueses e não só, portanto não há dúvida. Os espanhóis vêm aqui visitar. Os espanhóis vêm também em estudo da arquitetura, vêm aqui. E produz muito vinho? Produzimos, nós já temos uma produção de 700 e tal mil garrafas, mais ou menos. Exportamos. Mas no próximo ano nós vamos fazer muito mais vinho. Para desenvolver. Temos mercado para mais já neste momento. Isso permite também dizer que Portugal, para, digamos, se desenvolver, progredir, exportar mais, crescer, a aposta em setores tradicionais, como é o caso do vinho, é uma aposta que faz sentido para si? Faz sentido, as pessoas, isto até
disto não é um grande negócio, ainda não estou a catalogar como um grande negócio, mas esta aposta é uma aposta que vai ser ganha. E vai ser ganha porque é uma marca, já hoje é uma marca. E além de ser uma marca, nós trabalhamos à qualidade. E se trabalhamos à qualidade, vamos a ter boa recepção, estamos a ter boa recepção e temos uma logística boa. Onde temos café, temos vinho. Que é ali ao lado. Claro, é isso aí. Dr. Nabeiro, o vinho permite-nos também ser pretexto para olhar um pouco para o país. Como é que olha hoje para o país? Que retrato é que faz de Portugal nesta altura? Claro, qualquer português e responsável na sociedade está preocupado. Os políticos estão preocupados, os governantes estão preocupados, mas os políticos em geral também não estão. E eu penso que o país está a passar com todas as anormalidades, realmente que hoje está na voga também o problema de facto do Tribunal Constitucional e etc, em que no fundo começa-se a pensar que haverá mais situações de castigo. Refere-se a que pode haver um novo aumento de impostos. Porque a população não pode ser castigada, mas o político vai castigar a população, não é verdade? E não há dúvida nenhuma que é algo para quem é responsável e para quem também vive, para as pessoas que trabalham e que vive delas também para poder viver o seu trabalho e a sua indústria, não há dúvida nenhuma que me preocupa e realmente um alerta aqui que o Governo, não sei como vai resolver, mas deveria pensar duas vezes, porque realmente quem vai ser punido mais é quem tem menos. E quem tem menos, que é a população, vai não ter condições de poder comprar. E na compra, na consome, na compra. Está preocupado com o aumento do IVA se vier aí? Com certeza que sim, já nos 23% estávamos preocupadíssimos. Essa preocupação vai aumentar também, mas sou eu e é de qualquer empresário. É por isso que eu dizendo mesmo para o Governo, não castiga mais, porque no fundo é necessário haver esperança e haver querer, e castigando deixamos de haver esperança. Mas nós temos credores e obrigação para com os credores, temos uma dívida grande para pagar. O que é que... É certo que isso é uma grande verdade, mas os credores, eu também sou credor de muita gente, e outros serão de mim próprio, mas quando as pessoas não têm, há acordos. Na política isso é possível, no trabalho comercial é possível, e fácil. Quando diz acordos, quer dizer que nós podíamos pedir mais tempo para pagar as nossas dívidas? Não deixaremos de ter dívidas e ter mais responsabilidades até de custos. Também faz isso com... Sim, no meio comércio fazemos isso com os nossos clientes e se nós tivermos necessidade também somos capazes de fazer a mesma coisa nós próprios para com o nosso credor. O nosso credor, nós também vamos ao crédito. Não há empresa nenhuma que não vá ao crédito. Agora o que temos é que saber equilibrar as coisas. Nós aqui houve desequilíbrio, há que tentar dar-lhe a solução, como os políticos devem saber melhor do que eu. O senhor também foi um político, ou é um político, é uma coisa que nunca se deixa verdadeiramente ser. Foi vereador, presidente de Câmara antes de 25 de Abril, foi presidente de Câmara depois de 25 de Abril, durante muitos anos, filiou-se no Partido Socialista, é um socialista assumido em todas as horas. Como é que foi essa experiência de ser político, nomeadamente antes do 25 de Abril? Como é que chegou à política? Antes do 25 de Abril, de ser-se político nessa altura, uma pessoa vinda do povo, era uma grande vitória e eu conseguia, nos anos 60, conseguir de facto ser político nessa altura. Porque quem era de facto presidente de uma Câmara eram os homens aqui da lavoura do Alentejo. As outras pessoas não tinham lugar lá. Mas é uma exceção, então? Eu creio que sim, na nossa região foi uma exceção. Foi uma exceção, mas realmente com alguns amargos de boca, porque realmente sempre que estava a dar um passo era cortado um pouco, não é dúvida. E depois de 25 de Abril voltou a cair em tentação. Depois voltei porque realmente estava a tal história do bichinho da política. Já gostei, fui convidado, entrei e consegui logo em 76, nas primeiras eleições, ser vencedora. E isso foi até os anos 80. Olha, e porquê socialista? Porquê é que se filiou no PS? Olha, mais não fosse, por acaso é uma boa pergunta e uma boa resposta que eu vou dar. É que a minha origem e a origem dos meus pais era da origem humilde.
a origem do trabalhador do campo. O meu pai era trabalhador do campo, a minha mãe era trabalhador do campo. O mais não fosse por eles, era socialista. Mas eu não precisava só ser os meus pais. É que eu sou, porque realmente a minha origem é de origem humilde e eu gosto de lutar a favor daqueles que são humildes. E como é que olha hoje para o PS? O PS está em crise, ganhou umas eleições, mas tem uma crise de liderança nesta altura. E como é que olha para isso? Realmente, para mim, eu gosto de fazer camaradagem. Eu gosto de criar todos os dias um amigo. E realmente, seja na política, que não seja a minha, mas seja naquela minha política, eu gosto de ganhar o amigo. Agora, não há dúvida nenhuma, é que é a altura de sabermos quem é que vai e quem é que tem que estar, né? E quem é que é capaz de dar o passo. Isso há duas pessoas que têm que se entender, né? Mas agora não há dúvida nenhuma que entre essas duas pessoas está um partido que precisa, não perder tempo também. E no seu caso, qual seria a escolha? António Costa ou António José Seguro? Eu realmente, neste momento, se disser que era seguro, não. Eu, neste momento, dadas as condições em que o país está, a minha aposta é António Costa. Porquê? Porque não, bom, aí já não queria chegar que também sou amigo do António José Seguro, porque eu também sou socialista. Já dizendo, já fazendo, mostrando a minha opção, já não há dúvida nenhuma que realmente é já demonstrar o meu caráter. Agora não há dúvida nenhuma que, estando os socialistas, estando os meus amigos, são pessoas que me têm tratado bem e que querem tratar melhor porque não quer perder a amizade. Mas confirmo aquilo que disse atrás. O que é que a vida lhe deu de melhor? Olha, eu realmente penso que foi saber estar nela. E penso que realmente nada na vida é melhor do que a pessoa ter gozo em andar na vida. E eu tive a felicidade da Previdência e de Deus me dar saber estar nesta mesma vida. Penso que não preciso ambicionar nada mais do que é em cada cantinha ter um amigo e arranjar um amigo. E o maior ensinamento? O maior ensinamento é saber respeitar o próximo. Não é de facto misturar a doutrina, mas é de facto saber respeitar. Qual acha que é a sua maior qualidade? É ser prudente, é ser equilibrado e ser sábio. E o seu maior defeito? O meu maior defeito, se é que os tenho, mas um que eu tenho, que às vezes me aponto, é que eu nunca digo que não. Se é que é defeito? Se é que é defeito. O que é que se arrepende de não ter feito? Muita coisa. Por exemplo? Por exemplo, eu tive uma oportunidade de negócio e de situações que não fiz e não foi por mim. Por vezes há sempre um conselho de cuidado e às vezes ouvi. E realmente arrependi-me daquilo que realmente não arrependo. Lembra-se de alguma coisa em concreto? Lembro-me que realmente eu tive negócios de comprar até empresas, mas eu gostei sempre de construir a minha e ouvi sempre o conselho antes. Mas situar bem o caso, são coisas que já passaram, as minhas preocupações era de poder cumprir tudo e não arrisquei. Em que se metia, levá-lo até ao fim? Vá até ao fim, que é aquilo que está a acontecer. E do que fez? Arrepende-se de alguma coisa? Não porque bem fiz muita coisa e quero fazer mais e isso não traz arrependimento, traz bem-estar. O que é que quer fazer mais? Fazer bem é pensarmos nas outras pessoas e distribuirmos com essas pessoas a nossa amizade e distribuir também algo dos nossos bens. Mas o que é que gostaria ainda de fazer? Se fosse uma coisa que anda na sua ideia agora, depois do vinho, de outro tipo de negócio, hotelaria, etc. Sabe, o que queria fazer era poder atravessar a minha idade e depois aí avançava para muitas coisas. Mas mesmo assim, neste momento estou a fazer, fazendo parte de uma atitude desta região, desta terra, que é Campo Maior Vila Solidária Europeia, que é para realmente levarmos a mensagem a outras localidades, a outras terras, possam realmente criar a forma da sustentabilidade e do empreendedorismo. Porque hoje tem crianças que já têm um manual de empreendedorismo. Na escola que criou aqui em Campo Maior. Essas é que são maravilhosas, essas coisas. Pensa na morte alguma vez? Não penso. Há de chegar um dia, mas se esperar. Continua a ter uma grande vontade de viver? Sim, isso é diária e é permanente a minha atitude. Brindemos à vida então. Obrigado. Saúde. Saúde.